Alô, estamos aqui para mais um vídeo do Contos Maravilhosos. O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela ArcelorMittal. É uma realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo e patrocinado pela ArcelorMittal e pela Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com o universo da literatura, através da contação de histórias. Hoje eu vou conversar com o Jonathan de Faria. Oi, Jonathan, olá, tudo bem? Tudo jóia. O Jonathan é ator, educador e ele é apresentador do programa Quintal da Cultura. E o Jonathan vai comentar com a gente hoje sobre a importância da ilustração. O tema dele é a ilustração na contação de história. Vamos lá então, Jonathan. Fala um pouco pra gente o que é a ilustração. Bom, a ilustração, como a gente está acostumado a ver nos livros infantis, livros adultos, enfim, a ilustração é aquilo que é aquele desenho, que pode ser desenho, pode ser pintura, pode ser até fotografia, que serve para literalmente ilustrar o que está sendo dito, ou exemplificando, ou resumindo, ou trazendo uma clareza maior para aquilo que está sendo dito no texto. A ilustração sempre vem seguida de um produto ou de um texto, né? E no caso, a ilustração para a contação de histórias, eu costumo dizer que a gente usa vários artifícios, várias técnicas para contar histórias, e essas técnicas eu chamo de ilustração, que seria uma ilustração gestual, uma ilustração através de sons, através de bonecos. Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante toda a nossa conversa. E é muito importante a ilustração, e a gente vai conversar sobre isso. Então você falou que é muito importante a ilustração, então fala pra gente da importância dela. Sim, justamente para a gente poder, por exemplo, quando a gente está falando sobre contação de histórias para criança. Certo. Muitos contadores de histórias, ou mesmo os pais, né, ou professores, usam livro para contar uma história, né? E os livros, geralmente, têm desenho, tem pintura, né? Ou fotografias. No caso de um pai, de um professor, quando está contando história com um livro e consegue mostrar para a criança essa ilustração, é muito importante porque ajuda a criança que está nos seus primeiros momentos de aprendizagem na escola ou em casa a ampliar a biblioteca de imagens que ela tem. Então, o pai está falando aquilo que está escrito e a criança está criando na cabeça dela ou armazenando imagens a partir daquela ilustração. Então, a principal importância da ilustração, do meu ponto de vista, está aí. Essa é uma arte pedagógica, uma técnica, né, pedagógica para você introjetar na criança mais informações, sem que ela perceba que ela está aprendendo. Nossa, então é extremamente importante, né? Você pega aquele conceito de ilustração que a gente considera meio raso, que é meramente o desenho, a imagem, e transforma ele numa outra ferramenta, né? Se amplia esse conceito, onde a ilustração passa a ser os movimentos, gestos e sons que você pode fazer, né? Então a ilustração a partir daí. Então no âmbito literário você considera que a ilustração ela deixou de ser um elemento complementar para se tornar um elemento necessário numa contação, numa leitura? Acredito que sim, acredito. Principalmente voltando aqui quando a gente está falando com crianças, né? Eu acho que é fundamental, porque existem tipos de contadores de histórias. Então tem um contador de histórias que só conta a história falando, é a arte da palavra, só. Ela não se mexe, ela não usa objetos, ela não usa música nem nada. Tem contador de histórias que usa o próprio livro para contar a história. Tem contador de histórias que usam bonecos, né, manipulados, que usam o próprio gestual, o próprio corpo. Eu sou um contador de histórias que eu preciso usar o corpo para poder ilustrar a história. Então, por exemplo, estou falando de um macaco, eu vou fazer o macaco com o meu corpo. Entende? Porque às vezes a criança pode até ser muito pequena, mas ela vai pegar alguma coisa através desse gestual, ela vai armazenar nela, vai guardar em algum lugar do corpo dela, da cabecinha dela, vai guardar aquela história a partir do movimento ou a partir do som que foi usado, da música. E eu acho importante para quem a gente está falando aqui, né? Sempre que puder utilizar algum recurso extra, use. Mesmo que você não tenha domínio sobre isso, eu digo educadores principalmente, não tenha domínio sobre música, use um som. E hoje, com a internet, a gente tem
várias referências, né, que a gente pode... O Quintal da Cultura mesmo, que é o programa que eu apresento, a gente recebe contadores de histórias todas as semanas. Então, assim, e com estilos variados de contação de história. Então, para quem se interessa também em ser contador de histórias, eu acho que é bom sempre ter referência de outros contadores para você ver como que você se sente melhor contando história e como que você pode usar essas ilustrações. Com qual técnica, de repente, você mais se identifica, né? Exatamente. E quando você fala da utilização de objeto, de algum elemento, pode ser qualquer objeto e você pode usar ele de uma forma lúdica também. Exatamente. Não puxando sardinha aqui para a TV Cultura, mas já puxando. Eu cresci, por exemplo, quando eu era criança, eu assisti uma contadora de histórias, que eu não vou recordar o nome dela aqui agora, na TV Cultura, que ela contava histórias com colher, com garfo, com prato, objetos que às vezes não tem nada a ver com o que está sendo contado, mas estimula a imaginação num grau que você... O que era um garfo para mim, na verdade, na minha cabeça, eu lembro como se fosse uma girafa, mas era um garfo. Então, isso é muito bom do ponto de vista lúdico. Tá, então daí a ilustração na contação de história você resume dessa forma, né? Que eu ia te perguntar o que é a ilustração na contação. Então, eu acredito que você já respondeu que é bem por esse viés, então. Sim, é a ilustração sobre o ponto de vista das técnicas que a gente pode utilizar. Tá. Né? E aí é o que você falou. A gente tem que descobrir qual é a nossa maneira de contar essa história. Eu já tentei, por exemplo, Wagner, contar a história sentado, só com a palavra, que eu acho maravilhoso quem consegue fazer isso. Não consigo. Eu preciso da gestualidade, eu preciso do movimento. Às vezes eu nem falo nada, só com o movimento eu já consigo passar aquilo que a história está pedindo. Aí tem que descobrir qual é o seu tipo de contador de histórias, né? Tem uma identificação, acho que tanto sua, com a sua maneira de contar, e também eu acredito que da criança, né? A criança, eu imagino que ela também alimente vocês com as informações que ela passe, né? Isso se torna um alimento para vocês trabalharem ainda mais dentro daquele universo infantil. E tem uma coisa também que, assim, primeiramente eu sou ator, né? Depois eu virei arte educador, então eu trago para minha forma de contar histórias, as ilustrações com toda a bagagem que eu tenho no teatro, né? Tem contador de histórias ou contadora de histórias que é educador, não é ator. E tudo bem, então ele vai se apegar ao livro, ele precisa ler aquilo que ele está contando, ele precisa mostrar. Tem contador de histórias que não é ator e que não é educador, que é músico. O que ele vai fazer? Ele vai usar a música a favor dele. E eu acho que é uma técnica muito rica de trabalho, principalmente com crianças. Eu acho que se a gente levar em conta que a contação de histórias, ela faz parte da nossa vida, eu vou dizer da vida humana, né? Desde o tempo das cavernas. Ali começava a ser contação de história, a coisa veio, se transformou em escrita e por aí vai, né? Então eu acho que isso é muito fantástico. Uma coisa que você está falando dentro desse universo da ilustração, das imagens e tudo mais, gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da criança construir história através da imagem, né? Porque eu já vi alguns livros que eles não têm texto, né? Então tem lá umas figuras que sugerem uma história, né? Você também trabalha nesse segmento, você já tem alguma experiência nesse sentido, Jonathan? Sim, utilizar essa técnica eu nunca utilizei, mas eu já trabalhei e recebi profissionais lá no Quintal da Cultura que trabalham com essa técnica. Lembrando o seguinte, o livro, no caso, que só tem imagens, não tem texto, ele vem precedido de um tema. E todos os desenhos que estão no livro são para ilustrar este tema. Lembrando que a ilustração sempre vem para exemplificar, para resumir ou para explicar algum tema, algum produto. Então, existe um tema e a partir desse tema, que é introduzido ou pelo educador, educadora, ou pelo ator, artista, contador de histórias, a criança cria aquela história. Existem aqueles livros que você abre e viram castelos, e viram casas, e viram florestas. São maravilhosos para você ampliar na criança a capacidade do lúdico, da imaginação, de criar histórias. Bom, eu não sou pai, mas assim, eu vejo muitos pais, mães, a gente recebe muita mensagem nas redes sociais dos pais falando disso, assim, do quanto a gente acaba estimulando no filho ou na filha a criatividade a partir de um desenho simples. Eu sou artista plástico, desenhista, né? E no meu canal, por exemplo, do Instagram e do YouTube, meu pessoal, eu faço muitos desenhos. E eu faço questão de criar os desenhos sem fala nenhuma. Eu coloco só uma voz, uma música instrumental
e vou desenhando junto e convido as pessoas a desenharem comigo. No começo da pandemia, eu fiz uma sequência de uns 15, 20 desenhos no meu canal do YouTube e todos eles sem voz, sem falar, faça isso, faça um círculo, risque aqui, não tem nada. Tem só, eu peço para que a criança ou o pai preste atenção no desenho e a partir daquilo que ele recebe, ele faça o dele. E eu tive muita resposta positiva em relação a isso, do quanto estimulou, as crianças mandam para mim os desenhos. Não é uma contação de histórias, mas é só para dizer o quão é importante, o quanto conta uma história também. Claro. Não a minha história, mas a história que a criança cria a partir daquele desenho que ela fez. Porque tudo é contação de história, né? Eu penso. Quando a gente fala de histórias infantis, automaticamente vem na nossa mente o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau e tudo mais, né? Mas eu acho que tudo é uma contação de história, né? Você como artista plástico, por exemplo. O pai, por exemplo, que teve um dia de trabalho, ele pode chegar em casa e contar como foi o dia, contar isso de uma forma mais poética, mais fantasiosa, mas não deixa de ser uma história, né? Então a gente tem que também saber fazer uso do dia a dia enquanto um elemento ou um tema para uma contação de histórias, né, Jonathan? Quando você pinta um quadro, você está contando uma história, né? Exatamente, está tudo ali. E o próprio quadro já tem uma narrativa, né? Sim, que é isso que é muito bacana. Então, voltando a falar um pouco das ilustrações, ô Jonathan, fala um pouco mais para a gente sobre outros tipos de ilustração que a gente considera ilustrações, né? Com relação a desenhos, gestuais, sons. Na contação de histórias, Isso. né? Por exemplo, tem a... Vou citar o nome aqui de uma contadora de histórias muito fantástica, que é Carol Levi. Ela é do Nordeste do país. A contação de histórias dela é um show. Por exemplo, a ilustração que ela utiliza são as músicas. Ela canta, o marido dela acompanha junto, ela compõe as músicas a partir da história, e aí a criança assimila aquela história a partir da música. E quando você vê a criança está contando essa história, cantando essa história... No improviso? Não. Ela tem CDs gravados e tudo mais. Tá. Mas aí tem outra contadora de histórias, como você falou de improviso. Ela faz o seguinte, ela fala um tema, ela tem uma bola de tecido e ela fala um tema para a criançada, ou para os adultos, para quem estiver assistindo a contação de histórias. E a partir desse tema, as crianças vão falando a história do jeito delas e ela transforma aquela bola de pano nos personagens que as crianças vão criando junto com ela. Curioso. No final da contação de história, ela faz um resumo todinho da história que foi criada em conjunto com a criança, com o boneco. É fantástico. Nossa, muito bacana. Ou seja, a ilustração colabora demais. Exato. E principalmente alimenta o imaginário infantil, que é uma coisa que é muito necessária, né? Sim, E nesse viés vai também a questão da poesia, né? Porque eu acho que a questão da contação, da imaginação e a poesia na vida da criança são extremamente importantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para a criança crescer um adulto mais humanizado, mais sensível mais também, sensível, né? Exatamente. A gente falou aqui da ilustração a partir da música, da ilustração a partir de um objeto, né? Temos aí também a ilustração, que eu acho também bacana e eu acho que tem que ser explorado, principalmente pelos pais e mães em casa, que é a ilustração dos livros. É importante o trabalho dos ilustradores. Para quem não sabe, quando um ilustrador vai lá desenhar aquele livro, né, infantil principalmente, ele tem um estudo em cima daquele texto, sobre todo o conceito didático-pedagógico. Então, se você está contando histórias em casa, utilize o livro. Além do que, você também dá exemplo, porque a criança, puxa vida, meu pai e minha mãe sempre tiveram um livro, e isso ela vai lembrar isso durante muito tempo. O manusear um livro, né? O cheiro da folha, a textura, o desenho. Então, utilizar isso, acho importante. Já até estabelece, eu acredito, que uma relação de respeito com o objeto, o livro, né? E depois, quando ela descobre, então, que dali de dentro sai histórias maravilhosas, né? Aí então fica incrível. Ainda dentro da questão do estímulo à leitura, né, para a criança, o uso da ilustração, então você acredita que ele fortalece e colabora bastante com a questão da alfabetização da criança? Sem dúvida. Primeiro, é o que eu falo, a alfabetização imagética, né? Antes da criança falar, ela tem contato com imagens, né? Com cores, com cheiros, com sons. E a ilustração, ela vem com essa importância muito grande. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, porque eu sou ilustrador, não. Mas todos esses tipos de ilustração que a gente está falando aqui. Porque
vai trabalhando na criança, não só na criança, vamos ampliar isso, no adulto, no professor, no vô, na avó, em todo mundo, no ser humano por si só, vai ampliando essa sensibilidade. Eu acho que a palavra resume a sensibilidade a tudo que está à sua volta, né? Porque quando alguém está contando uma história, eu não estou olhando só para o seu olho, eu estou olhando para você, eu estou olhando para a cor que está, o seu figurino diz alguma coisa, é uma ilustração da história que você está contando. Né? O que você usa no cabelo tem a ver, eu estou falando estou falando da rosa vermelha. Se eu tenho uma rosa vermelha na cabeça, isso diz alguma coisa. Tudo significa, e a ilustração vem trazer significado às coisas. Então, é importante utilizar como recurso didático, pedagógico, educacional, os vários tipos de ilustração para enriquecer esse vocabulário geral, não só o vocabulário e a alfabetização no que diz respeito a escrever, né? Mas esse vocabulário geral, imaginário, falado, enfim. Muito bom, Jonathan, agradeço muito sua presença aqui. Então, vocês viram, para contar a história, tudo é ilustração. Nosso figurino, qualquer objeto lúdico, qualquer objeto que a gente tem em casa e tudo vale a pena. Jonathan, muito obrigado novamente pela sua presença aqui com a gente, por poder compartilhar aí seu conhecimento todo. Eu que agradeço. Eu agradeço então a presença do Jonathan de Faria e também a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. Espero que tenham gostado desse conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.